Pessoal, vou produzir aqui então uma massa básica com vocês, a receita básica mesmo, que a gente vai se utilizar só de farinha de trigo, ovos, líquido e gordura, só. Tô utilizando farinha de trigo normal, ó, essa farinha branca mesmo que a gente compra no mercado, não é nenhuma farinha especial, só para mostrar como faz a massa e vocês conseguirem produzir também, ok? Então, ingredientes: farinha, ovo, sal. Eu vou usar azeite para incorporar um pouquinho de sabor também, mas pode ser o óleo, pode ser um óleo comum, e água, tá ok? A quantidade é a mesma que eu enviei para vocês no protocolo. A única diferença é que aqui eu tô fazendo meia receita. Então, eu gosto de trabalhar em superfície lisa, mas quem quiser trabalhar dentro de um tupperware, de um bowl, tranquilamente, tá? Eu vou colocar aqui minha farinha. Daqui um pouquinho. Coloquei a farinha, faz um vulcãozinho aqui, abre aqui, ó. Põe o ovo aqui no meio. Coloca a água. A água eu vou colocando aos poucos, porque tem farinhas que elas exigem um pouco mais de água, tem farinhas que exigem menos, tá? Então eu vou colocar aos poucos. Azeite, vou colocar meia colher. Eu tô fazendo meia receita do protocolo que eu mandei pra vocês. E agora a gente vai incorporar e sal, uma pitadinha de sal, um pouquinho. Salzinho aqui, ó. Pronto. Vai com as pontas dos dedos, ó, faz um redemoinho aqui com o ovo. Sem deu uma escorrida aqui, ó, faz um redemoinho. E aí começa a incorporar os ingredientes. Tem que pôr a mão na massa literalmente. Vamos mexendo e mexe, mexe, mexe. Aqui a gente vai mexer bastante, tá? Trabalhar bastante a massa. Mexe. E vai incorporando todos os ingredientes. Olha como ela vai ficando, ó. Vai incorporando. Tirando os excessos que fica na mão. Vai mexendo, vai circulando ela, ó. Vai mexendo bem. Gosto de mexer bastante assim. Ó, como já mudou de novo, ó, ela tá ficando mais lisa. Vocês conseguem perceber? Ó, tá vendo, ó? Ela tem uma textura firme, mas ao mesmo tempo macia, tá? Ó. Aqui. Tá ficando bonita, ó. Ó, consigo manusear ela bacana, tá? Vamos lá. Certo, ela estando bem lisinha, né? A gente percebe que ela tá... Os ingredientes foram bem incorporados, a massa tá lisa. Eu vou fazer uma bolinha aqui, ó. E vou levar ela pra descansar na geladeira. No mínimo 30 minutos. Se deixar até uma hora, melhor. Ó como ela tá bem lisinha, ó. Bem lisa, bem bonita, ó. Textura bem macia, firme, mas macia. Agora eu vou cobrir com filme plástico e levar pra geladeira, pra descansar. Pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai abrir a nossa massa. Então, como eu disse, eu deixei na geladeira descansando. Ela tá bem firme, bem gelada. E aí a gente vai abrir a massa. Para abrir a massa, como eu disse, a gente pode utilizar o rolo de macarrão ou um cilindro para massas, que é esse aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar as duas formas de abrir a massa, na mão e no cilindro. Vou colocar um pouco de farinha aqui na minha bancada para ajudar a trabalhar. E aí vem aqui, ó, com as pontas dos dedos e abre a massa para ajudar. Pode virar ela também, ó, abrir um pouquinho mais aqui. Um pouquinho de farinha. A farinha não é para deixar a massa seca, é só para ajudar a trabalhar a massa. E aí, com a ajuda do rolo, agora a gente tem que fazer força. Vira ela aqui assim, ó. Arruma de novo.
pouquinho mais de farinha e vai. O mais fina que vocês conseguirem. Vira de novo aqui. Fazendo um quadrado, ó. Farinha, pouquinho. Mais uma vez. É muito importante a ação mecânica aqui, força, para ir trabalhando inclusive a textura da massa. Olha como a textura já mudou bastante, ó. Tá bem firme, mas ao mesmo tempo bem fofa. E bota força no macarrão, não, no rolo de macarrão. Quanto mais fina, melhor. Pessoal, então como eu falei, ó, bastante força, o mais fino que der, que tem que colocar bastante força muscular mesmo. Fritar bem, vou mais um pouquinho de farinha aqui, para não rasgar. E bota força. Um pouquinho mais. É só uma polvilhadinha de farinha para ajudar a trabalhar e a massa não rasgar, tá? Mais e mais. Textura bem fina. Braço cansado. Show! Olha como ela tá bem fina. Eu vou trabalhar com ela aqui na mesa mesmo, para evitar que ela quebre. Ó, vou usar a faca aqui agora para delimitar o corte dela. Ó, vou mostrar para vocês ó como tá. Mas bem fininha. Vou padronizar aqui o corte de uma folha agora, então. Ó, temos uma lâmina aqui, ó, daria pra fazer aqui, a gente já tem uma massa que dá pra usar pra fazer uma lasanha, por exemplo. Mas eu vou fazer um corte de um parpadelle, que é o que vocês vão conseguir fazer em casa, abrindo a massa no rolo de macarrão. Então, ó, mais ou menos um dedo aqui, ó, vamos tirar fatias. Pôr um pouquinho de farinha pra ajudar a trabalhar. Ó, opa, e a gente já tem uma massa que já dá pra cozinhar. Eu vou usar esse jarro de vidro aqui pra colocar, pra ela não grudar. Então eu vou cortar essa massa inteirinha aqui, ó. Mais ou menos proporcional o tamanho. Vou tirar aqui. Certo? Aqui a gente vai conseguir fazer um parpadelle. Esse é um corte mais tranquilo, mais fácil para vocês conseguirem reproduzir em casa. Deixar aqui um pouquinho para ela assentar e já já a gente faz a cocção dessa massa. Pode. Aquelas aparas que eu tirei, ó, eu vou abrir de novo a massa, a gente não perde nada. Então, de novo, força aqui no braço. O mais fina possível. Vai mexendo. Um pouquinho de farinha para não grudar.
bota força. Ó, vou de novo tirar as aparas e fazer uma folha aqui, ó. De novo, ó, com esse corte aqui, a gente já consegue cozinhar e fazer uma placa de massa de lasanha, por exemplo. Tá bom? É só levar para cocção assim, depois eu até mostro para vocês, e aqui a gente já conseguiria fazer uma parte para fazer uma lasanha. Pessoal, tem mais uma massa aqui, ó, e eu vou fazer só a demonstração para vocês verem como abre no cilindro. Então, vou abrir ela aqui na mão, primeiro um pouco, e vou começar a passar ela no cilindro. Eu vou dividir em duas partes para facilitar. Vou cortar aqui. Ó, massa. Aí eu abro aqui com a mão e vamos aqui no cilindro abrir ela. Pessoal, só para vocês conhecerem, para quem não sabe, o cilindro então ele tem essa parte aqui que é o rolo onde a gente abre a massa, né, que vai aplastando a massa. E essa alavanquinha aqui é onde a gente faz a regulagem da espessura. Então aqui tá no 1, né? Eu vou começar a trabalhar no 1, porque a massa tá grossa. E a partir do momento que ela for sendo trabalhada, a gente vai reduzindo a espessura. E essa parte aqui faz os cortes específicos de massa. Então aqui de talharim e aqui de espaguete. Já mostro pra vocês, mas primeiro vamos abrir a nossa massa. Ó, vou colocar um pouquinho de farinha, inclusive, no cilindro para não grudar e um pouco na massa. E aí a gente começa a abrir, ó. Coloca aqui a massa. E aí, igual do rolo, a gente vai fazendo as dobraduras para ir ajustando o tamanho. No cilindro é bem mais fácil, né? Ela já abre mais tranquilamente. Mas nós vamos ser iguais aos italianos e vamos abrir na mão. Aqui, ó, vai aparando. Ó, viu como ela já reduziu a textura? Agora eu vou mexer aqui na regulagem do cilindro. Vou reduzir um pouco o espaçamento. E aí ele vai afinando a massa. Ó, já ficou. De novo, vou reduzir a espessura, passar mais uma vez. Aqui. Vai segurando aqui embaixo, trata com muito carinho, como se fosse um bebê. Aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho mais de farinha para passar de novo, para ela não grudar. Vira aqui minha folha, ela ainda tá grossa, eu vou afinar mais ainda essa folha. Vem aqui segurando com o braço. Ó, que linda vai ficando. Já tá numa espessura bem legal, vou deixar assim. Tá bom? Pôr um pouquinho de farinha. Tem uns defeitinhos aqui na massa, ó, mas é por conta da composição da farinha, porque lembra que eu falei? Essa farinha é uma farinha branca normal. Se a gente trabalha com uma farinha mais firme, ela não quebra tanto assim, mas ok, dá pra gente trabalhar só pra ir aprendendo a fazer massa fresca. Pessoal, agora eu vou abrir a outra metade da massa que eu dividi de novo, ó, abre um pouco com a mão, para facilitar, e vem aqui no cilindro.
Então a gente começa na regulagem mais fina e depois na mais grossa e depois vai afinando. Faz a dobradura. Sempre as pontas para dentro, tá vendo? Ela forma um envelopinho, aí a gente passa de novo. Mais um pouquinho de farinha que tá grudando. Sempre só uma chuviscada de farinha para ajudar, tá? Senão, se coloca muita farinha, a massa fica seca. Ajuda com a mão. De novo, vou fazer mais uma dobradura aqui, ó. Passar de novo. Mais uma. E vou passar mais uma vez. Opa, deu uma rasgada aqui na minha massa. Isso acontece, tá, gente? Porque a massa tá um pouco mais seca, mas não tem problema. Se acontecer isso, o que vocês fazem? Volta aqui, ó, a massa tava muito grossa pra espessura do cilindro que eu tava usando. Volta de novo aqui, ó, faz um envelopinho de novo e volta a passar, ó. Ela tá grudando um pouquinho na minha mão, vou pôr um pouquinho mais de farinha e a gente consegue passar de novo. Não tem problema se acontece isso. Começo de novo. Ó, já consigo corrigir. Faz um envelopinho de novo, até ela ficar justinha. Ó, resolvido. Agora eu vou trabalhar ela aqui no cilindro. O cilindro ajuda a trabalhar a textura da massa também. Ou o cilindro, ou o rolo. Conforme a gente vai abrindo, ela vai ajustando a textura. Pega aqui, ó, vou apoiando com a mão. E vou afinando. Ó, como já mudou. Vou abrir mais, vou deixar mais fina essa massa porque eu quero mostrar uma técnica para vocês muito bacana. Ok. Lembra que na aula eu falei que dá pra gente incorporar alguns ingredientes na massa? Vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Vou colocar folhas de manjericão. Então, vou colocar aqui, ó, no meio da massa aqui. Bastante. Eu gosto bastante de manjericão. E aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu colocar mais aqui no centro para poder fazer a dobradura. Vou pôr farinha para não grudar. E vou fazer uma dobradurazinha aqui, ó. Aqui e aqui. Farinha em cima também para não grudar. Posso ajudar um pouquinho aqui com a mão. E aí a gente vai voltar lá pro cilindro. Fazer uma mágica aqui. Afinar mais. Olha como já tá as folhinhas de manjericão na massa. Mas eu vou abrir mais, ela vai aparecer mais ainda.
Olha isso. Olha que linda que fica a massa com as folhas impressas nela. Desse lado. Eu vou dobrar ela aqui para me ajustar o tamanho do cilindro. E vou abrindo. E já mudou de novo. E agora eu só vou afinar, que aqui já tá bem legal, já tá bem finalizada. Esse lado. Ó, tá bem fina. Olha como ficou as marquinhas do manjericão, que vai dar sabor na massa e também uma textura diferente. Aqui, ó, ela deu uma rasgadinha porque tá muito fina, tá? Mas a gente consegue consertar, não tem problema. E aqui temos uma folha de massa básica e uma folha de massa básica com folhas de manjericão. Agora aqui com a faca eu vou vir aqui e vou só tirar as aparas e ajustar. Mas eu vou fazer dois cortes aqui. Então, um aqui, ó. Vou tirar as aparas aqui. E aí essa daqui eu vou abrir no formato do talharim, aqui no cilindro mesmo. E a outra eu vou mostrar a montagem de ravioli na mão. Então eu vou vir aqui, ó, como eu disse pra vocês, o cilindro já tem o corte, a rolagem de corte aqui, é só colocar e ele vai cortar pra gente, já vai sair cortadinho aqui, ó. Ele põe a mão aqui embaixo. E aí, tá aqui o nosso macarrão já cortadinho, com folhinhas de manjericão, então ele dá cor e sabor. Nessa hora é legal jogar farinha para ele não grudar. E aí coloca ele num pote ou algo que ele fique assim, ó, em pezinho, ou um varalzinho, né? Geralmente tem em rotisseria eles colocam em varais para ele não grudar uma massa na outra. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, não é muito aconselhável, tá? Porque ele pode grudar um no outro. Então coloca num jarro, que nem eu fiz com a outra massa. Deixa ele esticadinho para não grudar. Vou fazer um corte agora de espaguete para vocês verem como é que é. Então, a outra folha aqui da minha massa de manjericão, vou fazer um cortezinho de espaguete. Mesma coisa, põe aqui no cilindro, rodou, ele já corta. De um jeito que... Ó, pessoal, como eu falei, pode usar uma travessa, ó, só apoia aqui, ó, pra ele não grudar. E aí vem com um pouquinho de farinha, joga em cima pra não grudar, tá? Senão na hora que vocês forem cozinhar, a massa vai estar toda grudada, assim ele fica soltinho, ó. Tá? Pode usar uma travessa, uma jarra de suco, não tem problema. Vou até pegar esse daqui também, ó, e colocar aqui, senão na hora de cozinhar ele vai grudar. Ó, solta ele assim, ó. Traz o outro aqui, ó. Solta. Importante que ele esteja bem polvilhado de farinha, tá? Pra não grudar. Solta aqui. Aqui. Ó, tá vendo?
já grudou um pouco, só do tempinho que eu deixei lá. Por isso, farinha em um local pra colocar. Ó, ele fica soltinho. Pessoal, com a outra folha que eu abri aqui no cilindro, vou mostrar pra vocês a montagem de ravioli, que é bem simples também. Então, vou aqui, ó, fazer o corte certinho. Aqui. E vou dividir essa folha aqui bem ao meio. Venho aqui. Tirei 2 fitas aqui, ó. Show. Então, eu vou rechear o meu ravioli aqui com proteína de soja. Coloco aqui. Aqui. Um espacinho, mais ou menos de uns 2 dedos. E aí o recheio vocês podem fazer do que vocês quiserem, de queijo, de legumes. E agora eu vou pegar aquele outro pedaço da massa que eu cortei e colocar aqui em cima. E aí a gente vai ajustando para fazer o corte, ó. Com o dedo aqui. Vou fazer do jeito bem tradicional. Esse daqui ficou maiorzinho, mas não tem problema. Vou fechar a mão, bem maior. Vou ajustar aqui na faca. Olha que bonitinho. Ó, vou vir aqui agora, vou fechar com um garfo. Vou pegar aqui, ó. Fechar como se fosse um pastelzinho. Dá pra fazer com carretilha de pastel também, mas eu vou fazer aqui com um garfo, caso... Não sei se todo mundo tem a carretilha de pastel, então a gente faz da forma mais simples. Bem artesanal, hein? Fecha aqui, ó. Também um ravioli bem servido. 3 desse por pessoa já dá uma porção. Como eu comentei na aula com vocês, então eu coloquei uma água para ferver com sal e eu vou fazer o primeiro teste aqui, ó, com a massa que eu falei para vocês que dá para usar para fazer lasanha. Então, vou colocar aqui na água. Essa massa aqui, 2 minutinhos, porque... Deu uma aqui. Porque, como eu disse, ela não é uma farinha dura, né? E aqui tem uma água gelada, ó. Saiu daqui, a gente já passa imediatamente na água gelada. Viu? Ó, pode ver que ela já tá até subindo porque ela não é uma massa dura. Vem aqui na água gelada. Vou até arrumar ela aqui. Ó, placa de massa de lasanha. Ela deu uma enrugadinha porque na hora de colocar eu acabei deixando ela cair de uma vez. Aqui, ok. Só uma pré-cocção, ela já muda a textura por conta da gelatinização do amido. Então, vou colocar aqui, ó. Essa daqui foi aquela que a gente abriu no rolo.
Agora eu vou fazer a cocção da massa de talharim. Aqui, ó. Fogo. Bem rapidinho. Ó, já vou tirar, porque como eu falei pra vocês, como é a farinha comum, ela é muito molinha. Então a cocção é bem rápida. Tirei aqui, ó. Ó como ela muda a cor, ó. A gente percebe que ela já tá com uma característica de massa cozida. Experimenta quando vocês estiverem fazendo. Tirou, água gelada. Quanto mais fina a massa, menor tempo de cocção, tá? Água gelada, para dar o choque térmico. Pronto. É só para dar um choque térmico. Vou deixar aqui em stand-by. Depois a gente aquece no molho. Agora a massa de espaguete. A massa de espaguete, ó, mais fininha, então menor tempo de cocção ainda. Quase um susto só. Olha como ela já mudou a cor. Tirou. Água gelada. Dá um choque térmico e tira. Vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Depois que deu o choque térmico, não precisa se preocupar porque ela não gruda, tá? Pode colocar e não tem problema nenhum, ela não vai grudar mais. Vou até demonstrar aqui com a mão mesmo, só pra vocês verem, ó. Tá bem soltinha. Aqui, ó, do talharim também, ó, fica super solta. E agora a gente vai fazer a última cocção dos raviolis. Os raviolis, como são duas camadas, né? Então um pouquinho mais de tempo para cozinhar a massa por igual. Os raviolis estão grandinhos. Pode fazer menor, tá, gente? Acho que eu dei uma exagerada no tamanho aqui. Vocês viram que bacana? Com apenas uma massa básica, olha o tanto de cortes diferentes que dá pra fazer. Já mudou bastante a cor, textura aqui, ó. Água gelada. Deu choque térmico, já pode tirar. Não gruda mais. Agora, por último, vou fazer aquela primeira massa que a gente abriu no rolo. Ela tá um pouquinho mais grossa pelo fato de a gente ter aberto no rolo, então um pouquinho mais de tempo de cocção. Se vocês repararem a textura dela aqui, ó, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tá um pouquinho mais grossa. Depois eu explico como deixar ela mais fina, tá? Ó, já tá mudando a cor, já vou tirar e dar um choque térmico. Tirar, choque térmico. Dá uma aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo que ela tá mais grossa, ó? Mas depois eu explico como a gente resolve isso.
Pessoal, então tá aqui, ó, as produções que a gente fez hoje. Espaguete, talharim, parpadelli e o ravioli. E aqui eles estão cozidos, né? Já as massas cozidas e uma amostra de massa de lasanha. Legal? Então, como a gente fez o choque térmico na água, a massa tá gelada. Então tem duas opções aqui. Ou a gente pode vir com molho bem quente e empratar, ou a gente pode levar de novo numa panela com molho bem quente para ela voltar a aquecer. Pessoal, eu vou colocar aqui ó, um fiozinho de azeite. Eu vou vir com os legumezinhos aqui, ó. Pimenta. Aqui eu vou fazer o espaguete. Vou colocar aqui. Voltar a aquecer ele junto com os legumes. Salsinha, cebolinha e vou empratar ele aqui, ó. Meu empratamento tá bem rústico, mas pode vir com um garfo aqui, ó, dá uma... cebolinha. Pronto. E um espaguete de massa fresca com legumes. Pessoal, eu coloquei um pouco de azeite aqui, ó. Eu vou esquentar o talharim com azeite e cebolinha, só para demonstrar. Só para esquentar. Show! Finalizando aqui, ó, o talharim só no azeite e salsinha. Se quiser pode pôr um pouquinho de queijo por cima. Cebolinha. Talharim. Ó, o ravioli eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, bem rústico. Eu vou aquecer aqui o meu molho e vou colocar direto no prato. Esse o molho aqui, ó, e aí vou vir colocar por cima da minha massa, que o molho já vai aquecer e umedecer a massa. Vou pôr um queijinho em cima também, se quiser. E por último, o parpadelli eu vou colocar nesse molho com azeite que tem aqui na minha frigideira, para ele aquecer, não grudar também. Vou tratar ele aqui. Cebolinha para finalizar. Esse daqui eu vou pôr um pouquinho de soja também para finalizar, para dar uma diferenciada. Pessoal, então essa foi a nossa aula de produção de massa caseira. Eu tentei aproximar de uma produção bem simples para que vocês consigam fazer com os materiais que vocês têm em casa. E aí, quero ver vocês com a mão na massa.